Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos resolver dois exercícios sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. As retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos, que podem ser ângulos alternos, colaterais ou correspondentes. Os ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal, que no nosso exemplo aqui, nos nossos exercícios, são essas retas em azul. Os ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal, e os ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal, um na região interna e o outro na região externa às retas paralelas. Vamos então aos exercícios. Nas figuras a seguir, RS e T são retas paralelas. Determine as medidas desconhecidas indicadas. Começamos então pelo item A. Temos aqui as retas paralelas, que são as retas RST, e as retas transversais, que estão em azul. Vamos começar pelo pelo ângulo A. O ângulo A e o 120 graus são ângulos, olhando aqui a figura, são ângulos correspondentes. Vamos escrever aqui, ó, o ângulo A e o ângulo 120 graus são ângulos correspondentes. Por quê? Vamos lá. Por definição, ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal e estão situados no lado esquerdo da reta transversal, um na região interna, que no caso aqui, região interna é aquela região que está entre as retas paralelas, no caso aqui, as retas S e T. Um na região interna, que é o 120 graus, e o outro na região externa, que é o ângulo A. Bom, e os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Com isso, o ângulo A mede 120 graus. Então, já achamos o valor do ângulo A. Vamos agora olhar para os ângulos A e B. Os ângulos A e B são ângulos colaterais internos. Então, vamos escrever aqui, o ângulo A e B são ângulos colaterais internos. Bom, por quê? O que são os ângulos colaterais? São pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal, no caso aqui, do lado esquerdo. E região interna, por quê? Se olharmos para as retas paralelas R e S, estão na região interna, estão entre as retas paralelas. Por isso que a região é interna, consequentemente, ângulos colaterais internos. E os ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, a soma das suas medidas tem que ser igual a 180 graus. Então, vamos só registrar aqui, A mais B tem que ser igual a 180 graus. Já temos o valor do A, que é 120 graus. Então, 120 mais B é igual a 180 graus. Portanto, B vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. Daí, podemos concluir que B é igual a 60 graus. Vamos agora pular o C aqui, vamos para o D. O D e o 180 graus é muito parecido a essa relação entre esses dois ângulos com os ângulos A e B. Também são ângulos colaterais internos. Então, vamos escrever aqui, ó, D
e 130 graus são ângulos colaterais internos. E como vimos, a soma tem que dar 180 graus. D mais 130 graus é igual a 180 graus. Então, D vai ser igual a 180 graus menos 130 graus. Então, D vai valer exatamente 50 graus. Bom, voltando aqui para o ângulo C, B mais C mais D tem que ser 180 graus. Eles formam, somando as medidas, as suas medidas, vai dar um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Então, B mais C mais D é igual a 180 graus. Temos o valor do ângulo B, que é 60. Temos que descobrir o ângulo C, a medida do ângulo C, e o D vale 50. 180 graus. Bom, aqui, B mais C é... Bem, não, 60 graus mais 50 graus é 110. Então, C vai ser igual a 180 graus menos 110 graus. Então, o valor do ângulo C é de 70 graus. E, por fim, podemos olhar para o ângulo E e o ângulo D. Ó. D e E são ângulos alternos internos. D e E são ângulos alternos internos. O que são ângulos alternos? São pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. São internos porque estão localizados entre as retas paralelas em questão, no caso, as retas R e S, e são congruentes. Portanto, como D é 50 graus, D igual a E, então o E vai valer exatamente 50 graus. Com isso, finalizamos o item A. Determinamos aí o valor do ângulo A, 120 graus, do ângulo B, 60 graus, do ângulo C, 70 graus, do ângulo D, 50 graus e do ângulo E também medindo aí 50 graus. Vamos então ao item B. Começando então pelo ângulo A, o ângulo A e os 135 graus são ângulos colaterais internos. Então, vamos escrever aqui. O A e 135 graus são ângulos colaterais internos. E vimos que os ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, a soma das suas medidas tem que ser igual a 180 graus. Daí que o A vai ser igual a 180 graus menos 135 graus. Então, o A mede 45 graus. Então, descobrimos o valor do ângulo A. Eu vou pular para o B. O B e os 60 graus são ângulos alternos internos. Então, B e 60 graus são ângulos alternos internos, pelo fato de serem pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos
em relação à reta transversal e interno, porque estão localizados entre duas retas paralelas. E todo ângulo alterno, todos os ângulos alternos são congruentes. Então, B é igual a 60 graus. Vou até botar aqui do lado. Então, B é igual a 60 graus. Muito bem. E podemos agora descobrir o ângulo D, né? Porque A mais D mais B tem que ser 180 graus. Então, A mais D mais B é igual a 180 graus. O valor do A nós temos, que é 45 graus. Vamos tentar descobrir o ângulo D e o B, acabamos de chegar ao resultado de 60 graus. Isso tudo tem que ser igual a 180 graus. 45 mais 60 vai dar 105 graus. 45 graus mais 60 graus, 105 graus. Então, D vai ser 180 menos 105 graus. Daí, então, que o ângulo D mede 75 graus. E, para concluir, D e o E são OPV, são ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, são congruentes. Então, D é igual a E. Portanto, o E mede 75 graus, pelo fato de ser ângulos opostos pelo vértice. Muito bem, agora falta descobrir a medida do ângulo C. Bom, vamos olhar aqui para esses ângulos aqui em questão. D e E são opostos pelo vértice. E esse ângulo aqui, ó, que eu vou desenhar, representar, é o oposto pelo vértice do ângulo A. Então, aqui também mede A. E como sabemos, A mede 45 graus. Bom, então, A e C, vamos botar aqui a linha e C são colaterais internos. Então, a linha e o ângulo C são ângulos colaterais internos. Ou seja, a soma de suas medidas tem que ser igual a 180 graus. Então, a linha mais C é igual a 180 graus. Vou botar assim, ó, como a linha é igual a A, então, já que a linha são OPV, o A é 45, então vai ficar 45, mais C é igual a 180 graus. Daí, então, que C é igual a 180 graus menos 45 graus. E concluímos que C é igual a 135 graus. Com isso, achamos todas as medidas dos ângulos em questão do item B. O ângulo A mede 45 graus, o ângulo B 60 graus, o ângulo C mede 135 graus, o ângulo D e o ângulo E medem 75 graus por serem ângulos opostos pelo vértice. Então, nesse vídeo nós resolvemos 2 exercícios envolvendo ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.